Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com as notícias mais importantes que a gente escolheu para você. Mesmo com tropas do Exército nas ruas cidades do Espírito Santo ficam sem aula e transporte pelo segundo dia. Greve dos policiais militares continua. Saques e insegurança se espalham. No Dia da Internet Segura, a gente explica como se defender de quem usa perfis falsos para espalhar insultos e intolerância na rede. Caixa Econômica Federal anuncia plano de demissões que começa hoje. 10 mil funcionários devem perder o emprego em todo o país. A intolerância alimentar vai muito além do leite ou do glúten, viu? Pouca gente imagina, mas mais de 150 sintomas diferentes, que vão de espinhas a enxaqueca e até depressão, podem ser causados por alimentos. Alexandre de Moraes deve ser afastado hoje do Ministério da Justiça depois de ser indicado para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Depois da sabatina no Senado, Moraes deve assumir a revisão da Lava Jato na Corte, onde vai analisar investigações sobre atuais aliados de governo. Notificações de febre amarela chegam a 1.000 casos suspeitos. Já são 180 doentes confirmados e o número de mortes subiu para 105. Áreas rurais são os principais focos. A internet deixou o mundo com menos fronteiras, mas olha, não é terra de ninguém não, viu? Com o Marco Civil da internet, quem espalha ódio online pode ser punido. Mesmo quem escolhe covardemente se esconder atrás de um perfil falso pode ser encontrado e responsabilizado pelos crimes virtuais. Xingar muito na internet é crime sim, viu? Por ter um blog há 6 anos, Ana deixa abertas as redes sociais. A primeira agressão virtual, repleta de xingamentos, veio na semana retrasada de um seguidor desconhecido em resposta a uma reportagem compartilhada por ela. É crime, na verdade, né, o que ele fez. Desejar o que ele desejou e, enfim, as coisas que ele disse. A coragem que falta no mundo real e sobra no mundo virtual tem a ver com a impressão de estar protegido atrás das telas. Mas essa sensação tem ficado cada vez mais frágil. Com o Marco Civil da Internet em vigor desde 2015, novas regras possibilitam a identificação de usuário, mesmo escondidos por perfis falsos e computadores de uso coletivo. Entre os crimes cibernéticos mais comuns estão a difamação, a calúnia e a injúria, com multas e penas previstas no Código Penal que podem chegar a 3 anos de reclusão. A primeira atitude de qualquer vítima é guardar provas. Também é preciso registrar um boletim de ocorrência e pedir uma ordem judicial por meio de um advogado para que o servidor forneça dados sobre o autor da ofensa. Lembrando que nós temos prazos muito curtos voltado ao fornecimento desse tipo de informação. Provedores de aplicação como Facebook, Google, devem guardar esses dados apenas por 6 meses, que é um prazo curto, né? E os provedores de conexão, que são aqueles relacionados ao acesso à internet, eles devem guardar esse tipo de informação por 1 ano, porque a gente observa que se nada é feito, o ofensor continua. E essa situação só vai cessar efetivamente quando o ofensor for identificado e posteriormente punido. E hoje é Dia Internacional da Internet Segura e um evento aqui em São Paulo quer estimular justamente o uso seguro da rede, com guias explicando como se proteger de crimes virtuais e como também navegar tranquilamente. Quem não pode ou não quer ir até lá, acompanha tudo online. Não é isso, Adriana Simino? Boa tarde. É isso sim, Aldo. Uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Daqui a pouquinho eu vou passar o endereço da internet para quem quiser assistir tudo aqui que está rolando aqui ao vivo. Antes eu vou passar um dado que é bastante importante, que foi divulgado aqui no evento também. Segundo o SaferNet, ao longo do ano passado foram recebidas mais de 115 mil denúncias de páginas com indícios de crimes como pornografia infantil, racismo e xenofobia. Sobre os manuais que estão sendo divulgados aqui hoje, são esses 3 aqui, com dicas para as crianças, para os pais, e esse aqui da frente com dicas para educadores, pais e também adolescentes. Para falar um pouquinho mais sobre essas dicas, eu converso agora com a Kelly Angelini, que é gerente da assessoria jurídica do NIC BR. Kelly, conta pra gente, na tua opinião, qual que é a principal dica que vocês passam aqui nesse manual? Uma boa tarde. Boa tarde. A principal dica é usar a internet com responsabilidade. E aí cabe aos pais e educadores instruírem os adolescentes que hoje estão aí nesse mundo, já nascem conectados,
para que eles tenham consciência no que postam na internet, no que compartilham, na forma como usam a internet. Então, cabe aí aos pais e educadores acompanharem os filhos e alunos na criação de um perfil na rede social, para configurar as questões de privacidade, para que esse perfil não se torne público, para instruir que nem tudo que se faz deve ser publicado na internet, não deve ser publicado endereço onde mora, local onde estuda, o nome da escola e tudo mais. Tá ótimo, obrigada pelas suas informações. Não é uma missão fácil, se você quer uma ajudinha, pode baixar todos esses manuais no site www.nic.br e para assistir ao evento aqui ao vivo é só entrar no canal do YouTube, que é NICBR Vídeos, Aldo. Ok, Adriana, obrigado pelas informações. E olha, o coral da USP está com vagas abertas para novos cantores. Para se inscrever, não precisa ter experiência ou estar ligado à universidade. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Laís Duarte. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Dá para se inscrever de graça até o dia 31 de março e depois da seleção, quem sabe, fazer parte dessa turma aqui. A gente vai conversar agora com o André Juarez, que é o regente do coral. Boa tarde, maestro. Quem é que pode se inscrever? Olha, qualquer pessoa maior de idade, não precisa ter experiência, pessoas da comunidade em geral, a pessoa precisa ser assídua, não pode faltar nos ensaios e tem que ser afinada. Então vamos ver se isso é verdade por aqui, né? Olha só, ficou interessado? corausp.prceu.usp.br para você se inscrever. E agora a gente adapta aquela famosa frase e pede para eles: canta, Raul! Legal, obrigado, Laís. Gabriela. Um vilão dissimulado. Olha, mas ele também é um herói e tanto. Os médicos estão de olho no músculo escondido entre o quadril e o tronco. Ele não é famoso como os tríceps, os bíceps, mas é importante para manter o corpo estabilizado e a saúde em dia. Só que quando resolve doer, muita gente pode sofrer com problemas sem saber a causa. A dor no quadril tirava o sono de Daniela. A dor quando eu dormia, às vezes eu acordava no meio da noite, assim, com dor mesmo. Andando, eu mudava o jeito de andar por causa dessa dor. Na fisioterapia, ela descobriu que a culpa era de um músculo chamado iliopsoas, que conecta a coluna vertebral às pernas e estabiliza as costas e o quadril. Passar boa parte do dia sentado, no escritório, em casa, no carro. Essa rotina de pouco movimento pode causar um encurtamento do músculo psoas e daí vem uma série de complicações à saúde. Você pode ter alteração na curvatura da coluna lombar, é uma das consequências. Você pode apresentar dor anterior no quadril, decorrente dessa tensão muscular apresentada por esse músculo, e dificuldade de caminhada e dificuldade na hora, por exemplo, de uma corrida. Para garantir qualidade de vida, deu uma pausa no trabalho com um exercício fácil. É sentado mesmo, você projeta o tronco um pouquinho para trás e levanta o joelho e volta. Então já é um exercício onde você consegue trabalhar ele estabilizando a coluna e trabalhar ele como um importante flexor do quadril. E ainda sobre saúde, a intolerância alimentar é responsável por mais de 100 sintomas diferentes, desde aqueles mais conhecidos, como enjoo e indigestão, até uma dor de cabeça persistente, sinusite, até rinite. O diagnóstico preciso é essencial para identificar esse problema e iniciar a substituição do alimento. Foram 9 anos até a Cris descobrir que é intolerante ao glúten, uma proteína presente em cereais como trigo, centeio, cevada e aveia. Eu tinha muita hemorragia, eu emagreci demais e eu tinha problemas intestinais. Os médicos achavam que era uma coisa, que era outra, e você fica naquela, expectativa sem saber. O glúten não é o único vilão. O corpo humano pode rejeitar alimentos como leite, ovos, peixe, frutas e verduras. É a chamada intolerância alimentar. As intolerâncias alimentares geralmente não são quadros graves, mas existe uma falta de qualidade de vida que a pessoa às vezes tem por anos por uma falta de diagnóstico. São mais de 150 sintomas relacionados à intolerância alimentar. Entre eles estão a enxaqueca, depressão, espinhas pelo corpo e até dificuldade em emagrecer.
Como os sintomas são crônicos, o ideal é fazer um exame de sangue específico, chamado de painel de intolerância alimentar, que vai identificar o problema. O tratamento é a restrição alimentar, tá? Agora, dependendo do tipo de intolerância, a gente pode aconselhar uma restrição de 3 meses ou de 6 meses e reintroduzir esse alimento de forma progressiva. A Cris mudou rigorosamente a dieta e já sente os benefícios. Não tenho mais sintoma nenhum e tenho uma vida como qualquer de outra pessoa. Foi aberta agora há pouco, ao meio-dia, a seleção para os 150 mil contratos do FIES relativos ao primeiro semestre do ano. O programa financia cursos de graduação em universidades e faculdades particulares. O Ministério da Educação informou que os novos contratos vão ter limite de R$ 5 mil para as mensalidades. Para se candidatar ao financiamento, os estudantes precisam acessar o site do FIES na internet. Aparece aí na sua tela, as inscrições se encerram à meia-noite da próxima sexta-feira, dia 10. Em outras notícias nacionais, o número de mortes por febre amarela aumenta no país. O último balanço mostra que o número de casos confirmados de febre amarela no país já chega a 180. Todos são do tipo silvestre, que é quando a propagação da doença acontece em áreas rurais. O número de mortes confirmadas subiu para 65. Só neste começo de ano, o Ministério da Saúde recebeu mais de 1.000 notificações de casos suspeitos de febre amarela. A recomendação continua sendo de que a vacina só é necessária para quem vai viajar para regiões afetadas. Após problemas no site, candidatos conseguem finalmente ver a lista de selecionados da primeira chamada do ProUni, programa que concede bolsas de estudo para universidades particulares. Desde a manhã de segunda-feira, a página do ProUni na internet afirmava que a lista estava disponível, mas os candidatos não conseguiam acessá-la. O problema só foi corrigido no fim do dia. As inscrições para as bolsas precisam ser feitas até o dia 13 de fevereiro. Tempestade com ventos de até 80 km por hora derrubou quase 50 árvores na zona sul e oeste de São Paulo nesta segunda-feira. Em pelo menos 2 casos, famílias ficaram presas dentro de casa e tiveram que esperar pela chegada dos bombeiros. Segundo a Defesa Civil, apesar dos danos, não houve feridos. Por causa da tempestade, vários bairros da capital paulista ficaram sem luz até a madrugada de hoje. A Caixa Econômica Federal anuncia um plano de demissão voluntária para cortar 10 mil funcionários. Isso representa cerca de 1/3 do total de empregados da instituição. Os funcionários já foram avisados por e-mail e podem aderir ao plano a partir de hoje. Esse prazo vai até o próximo dia 20. A Caixa estima economizar 1 bilhão e 800 milhões de reais em 2018 com esse corte de pessoal. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou ontem que 1.200 agentes e militares vão fazer a segurança no Espírito Santo. Mais de 60 pessoas foram assassinadas desde sábado no estado. Os policiais militares seguem em greve. A circulação do transporte coletivo só foi retomada agora pela manhã, mas em caráter de teste até às 7 da noite na região da Grande Vitória. Mesmo com a presença do Exército, os crimes continuam. Pelo segundo dia consecutivo, escolas e postos de saúde estão fechados e a população tem medo de sair às ruas. Familiares de policiais fazem cordões humanos em frente aos quartéis para evitar que eles saiam às ruas. A organização pede melhores condições de trabalho e reajuste salarial e pretende ficar lá até que sejam atendidos. A Justiça julgou a greve como ilegal, com multa diária de R$ 100 mil caso eles não retomem as atividades. O governo do estado disse que as negociações só recomeçam quando os PMs voltarem ao trabalho, mas eles se dizem impedidos de sair. Posso dizer para vocês que o número de ocorrências aumentou bastante, inclusive de homicídios e tentativas de homicídios, casos que não vinham acontecendo com regularidade, como nós tivemos coletivo incendiado, porque, de fato, muitos bandidos aproveitam a ausência da polícia para fazer esse tipo de ação. Ontem, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha foram baleados quando tentavam evitar um assalto a um mercado. E 2 pessoas foram mortas a tiros em frente a um shopping. Em várias cidades, lojas foram saqueadas. Na capital, Vitória, ônibus foram incendiados. Além de 1.000 homens do Exército, 200 da Força Nacional devem chegar ao estado nos próximos dias e ficar lá até que a situação se normalize. Agora as notícias de Brasília. Um aliado fiel. Assim é considerado o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, nos corredores do Palácio do Planalto. A indicação dele para o Supremo Tribunal Federal na vaga de Teori Zavascki, morto na queda de um avião no mês passado, foi publicada hoje no Diário Oficial. Moraes também pediu afastamento do cargo por 30 dias e vai ter que sair do PSDB, partido ao qual é filiado desde 2015.
de cargo de confiança do presidente da República para a Suprema Corte do país. O salto que Alexandre de Moraes dá agora é um desejo antigo dele, mas contraria a tese que defendeu no doutorado da Universidade de São Paulo. Ali, no ano 2000, defendia que membros do primeiro escalão não deveriam ser indicados para o STF para evitar o que chamou de demonstrações de gratidão política e não prejudicar a independência da corte. Sorridente, Moraes, que já foi filiado ao PMDB e agora é do PSDB e também é conselheiro da Federação Nacional dos Bancos, já pode esquentar a cadeira sem medo de perder a vaga. A nomeação dele depende justamente do Senado, sob o comando do aliado Eunício Oliveira. Outro aliado, Renan Calheiros, agora líder do PMDB na casa, é quem vai escolher o presidente da comissão que fará a sabatina do indicado por Temer. Apesar da grita da oposição, isso é jogo jogado. E é bom que fique claro, além de 7.500 ações herdadas de Teori, Alexandre de Moraes será o revisor da Lava Jato no plenário do Supremo. Isso significa que por ele vão passar as conclusões da operação que passa o país a limpo. São investigações que podem incluir, além de membros do PT como Lula, Gleisi Hoffmann e Humberto Costa, justamente Eunício Oliveira, Renan Calheiros e mais de uma dezena de colegas de governo citados por delatores, como o próprio presidente Michel Temer, Eliseu Padilha, Moreira Franco, Raul Jungmann, Rodrigo Maia, Romero Jucá, Edson Lobão e por aí vai. O presidente da Argentina, Maurício Macri, chegou agora há pouco em Brasília para a sua primeira visita oficial. A Argentina é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, fica atrás dos Estados Unidos e da China. Macri espera melhorar ainda mais essa relação, já que no ano passado a balança pendeu negativamente para os argentinos, em mais de 4 bilhões de dólares. O principal problema está na indústria de automóveis. Macri disse que tem mantido a compra de carros brasileiros para ajudar o país a enfrentar a recessão, mas quer ouvir propostas brasileiras em relação ao setor de autopeças. Os argentinos têm planos para incrementar a produção local, que equiparia os carros fabricados no país. O encontro entre Brasil e Argentina também é visto por empresários brasileiros como uma boa oportunidade para melhorar os negócios dentro do Mercosul. A segurança nas fronteiras é outro assunto que está na pauta do encontro entre Macri e Temer. A Faculdade de Medicina da USP decide usar o sistema de compras eletrônicas do governo do estado. O objetivo é reduzir custos nas licitações. O convênio foi assinado agora de manhã pelo governador Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Por meio desse acordo, será possível estimar uma economia em torno de 78 milhões de reais no fornecimento de serviços e na aquisição de medicamentos e equipamentos hospitalares. A gente acredita numa economia de quase 20% nas compras. Com isso vai dar para fazer mais com o mesmo dinheiro em benefício da população. Então, é a tecnologia da informação, a TI, a serviço da saúde. A seguir, a Justiça norte-americana decide hoje se imigrantes de 7 países de maioria muçulmana vão poder entrar nos Estados Unidos, no que deve ser a primeira queda de braço de Donald Trump com a Suprema Corte norte-americana. E mais os avanços na recuperação dos sobreviventes do desastre da Chapecoense. A gente volta já. A Corte de Apelação dos Estados Unidos adia a decisão sobre o veto do presidente Donald Trump a refugiados imigrantes de 7 países de maioria muçulmana. O governo entrou ontem com um novo recurso para tentar reimplementar a proibição e uma audiência está marcada para hoje, na qual a Casa Branca poderá apresentar novos argumentos a favor do veto para 3 juízes que analisam a questão. Altos funcionários de administrações anteriores e um grupo de 97 empresas, incluindo gigantes da tecnologia, se manifestaram contra a proibição. As companhias, inclusive, enviaram um documento à Corte de Apelações pedindo para que os imigrantes possam continuar entrando nos Estados Unidos. Veja outras notícias internacionais. François Fillon, candidato da direita às eleições presidenciais na França, convoca a imprensa para falar sobre a acusação de empregar a esposa e os filhos como funcionários fantasma quando era deputado. Fillon pediu desculpas aos franceses pela reação que o tema causou, mas defendeu o emprego dos familiares, dizendo que a contratação era legal e transparente. O caso abala a candidatura de Fillon, que era favorito na disputa à presidência, e abre caminho para Marine Le Pen, da extrema-direita, que oficializou nesta semana sua candidatura com um discurso xenófobo, nacionalista e cheio de elogios a Donald Trump.
O governo da Síria enforcou 13 mil pessoas em uma prisão perto da capital, Damasco, entre 2011 e 2015. Um relatório da Anistia Internacional, baseado em entrevistas com testemunhas que incluem guardas, detentos e juízes, apontou que pelo menos uma vez por semana, grupos de detentos eram retirados de suas celas e executados em processos arbitrários. A maioria das vítimas, segundo a organização, eram civis que se opunham ao governo do ditador Bashar al-Assad. O Parlamento de Israel aprova a lei controversa que regulariza assentamentos ilegais na Cisjordânia. São 3.800 casas em 53 colônias irregulares, o que desapropria 8 quilômetros quadrados de território palestino. A medida deve dificultar ainda mais qualquer tentativa de paz. A decisão parlamentar contraria uma determinação da Suprema Corte do país que havia ordenado a desocupação dos terrenos. A aprovação também contrariou o pedido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para que o tema só fosse à votação depois da visita de Donald Trump ao país. A semana passada, Trump surpreendeu e declarou oficialmente que os assentamentos israelenses prejudicam a paz na região. Vamos à hora do esporte. Boa tarde, Cadu. Vamos lá, tudo bem, Gabi? Tudo bem, você? Tranquilo, salve. Salve, Cadu. Tranquilo? Vamos lá. Boa tarde. Nossa hora de esporte, a gente começa falando de um assunto que a gente já tratou durante muito tempo ano passado, doping. A Federação Internacional de Atletismo mantém a Rússia, suspensa para o Mundial de Londres, que acontece nos próximos dias. Vamos ver. A decisão foi clara. Não haverá reintegração até a Russada, a agência antidoping russa, estiver funcionando. Em maio, eles vão começar a fazer testes. E se tudo estiver de acordo com o plano, será uma reintegração completa até novembro de 2017. Palavras de Rune Anderson, membro da equipe de inspeção da Associação Internacional de Atletismo, a IAAF. De acordo com a entidade, desde junho do ano passado, há uma possibilidade de atletas entrarem com um pedido de licença para participarem de competições internacionais. Isso ainda está em vigor e atletas russos poderão aplicar para participarem. O escândalo teve início quando o Laboratório Antidoping de Moscou denunciou à imprensa americana que 15 medalhistas russos nos Jogos de Inverno de Sochi foram dopados por autoridades russas. Revelações feitas pela televisão pública alemã ARD apontam que o ministro do Esporte da Rússia, Vitaly Mutko, encobriu pelo menos um caso de doping no escândalo que envolve o atletismo do país e que incide em um suposto programa dirigido pelo governo. A Rússia foi proibida de participar do atletismo dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro ano passado. Recentemente também no atletismo por conta de doping, só que nos Jogos Olímpicos de Londres perdeu algumas medalhas também no próprio atletismo. Como estão 2 dos 3 jogadores sobreviventes da maior tragédia aérea do esporte mundial, a tragédia com o avião da Chapecoense? Vamos ver. Hélio Zampier Neto foi o último a ser resgatado do avião que caiu e levou a vida de 71 pessoas do voo com a delegação da Chapecoense e alguns jornalistas para a partida final da Copa Sul-Americana em Medellín, na Colômbia. E nem de longe aquele Neto do leito do hospital lembra o Neto de hoje, em treinamento, realizando fortalecimento com sessões diárias de fisioterapia. Na esteira da academia da Chapecoense, o zagueiro anda todos os dias obstinado. Na sua cabeça, cada centímetro à frente o coloca mais próximo do seu objetivo imediato, o reencontro com os gramados. E ontem, pela primeira vez, ele correu na Arena Condá. Seu companheiro, o goleiro Jackson Foman, que teve a perna direita amputada no acidente, está em São Paulo para o período de adaptação à prótese no Instituto de Prótese e Órtese. O jogador de 24 anos está reaprendendo a andar, pouco mais de 2 meses depois do acidente. A expectativa é que ele possa caminhar sem apoio dentro de 1 mês. A informação também que o Alan Ruschel, o outro jogador sobrevivente, também treina. Ele não está em Chapecó, mas é um jogador que também muito em breve já deve estar à disposição da comissão técnica. Obviamente que o goleiro Jackson Foman, ele já disse que deve participar da comissão técnica, talvez não deve participar nos próximos meses, mas deve participar aí pelo menos até o fim do ano, colaborando com o time pelo menos nos próximos meses. É isso aí. Valeu, Cadu. Até amanhã. Obrigado. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau. Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, que hoje fala sobre como manter uma boa relação depois de um divórcio. Boa tarde para você. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Tchau. Tchau.